expressar aquilo que está dentro do teu coração. Querido, quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós abrimos a nossa boca com o coração sincero, algo poderoso acontece, querido. Por isso, Pai, nós te damos graças nessa noite. Nós nos rendemos ao teu amor incondicional, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, mesmo quando estávamos longe, mesmo quando ainda estávamos separados. A tua palavra diz que o teu amor nos amou primeiro, nos atraiu. Oh, Pai, o teu amor nos constrangeu, o teu amor nos convenceu, o teu amor alcançou a nossa vida, Pai. Por isso nós te adoramos nessa noite. Nós nos consagramos ao Senhor, entregamos a nossa vida, a nossa casa. Ei, entrega para Ele aquilo que te preocupa, querido. Deixa Ele ser o seu pastor. Ei, Ele é o bom pastor. Deixa Ele governar a tua vida. Deixa Ele governar a tua vida. Ei, te adoramos, Jesus, te adoramos, te adoramos. Ei, tu és o nosso bom pastor, que deu a sua vida por nós. Por isso nós confiamos em ti. Ei, nós não seremos abalados nem confundidos. Ei, porque o nosso Senhor, Ele está vivo. Ele venceu a morte. Oh, Ele está à direita do trono de Deus, recebendo a nossa adoração, recebendo as nossas palavras de ações de graça, ouvindo as nossas orações. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Ei, oh, aleluia. Bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, não me deixarás jamais, tu não me deixarás, não me deixarás jamais, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh, 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 tu és bom. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor. Eu oro, ó Pai, por espírito de sabedoria e de revelação. Sim, Pai, a tua palavra diz que o Espírito Santo, Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que habita em nós. Pai, o Consolador. Sim, o Consolador. Ele habita dentro daqueles que nasceram de novo. Ele é o nosso guia agora. É um guia seguro que nos consola, que nos encoraja e que nos dá a revelação da tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Por isso eu oro, ó Pai, por nessa noite, os olhos espirituais dos meus irmãos sendo abertos. Ei, você que entrou aqui confuso, ei, desorientado e preocupado, eu declaro a palavra de Deus alcançando o teu coração e a tua mente, trazendo discernimento e sabedoria, te mostrando um caminho seguro, um caminho de paz, um caminho de alegria na presença de Deus. Ei, porque o Espírito Santo, Ele habita em você, Ele te guia por toda a verdade, Ele te ensina todas as coisas. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Eu te dou graças. Obrigado, obrigado, obrigado. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de você assentar, querido, eu queria te fazer um convite, mas você fica à vontade, amém?
Já que estamos aqui num número reduzido, eu queria pedir às pessoas que estão sentadas aí, ó, nas cadeiras da lateral, se vocês puderem fazer a gentileza de sentarem aqui juntos, todos juntos, amém? Amém. Fique livre, é um convite, amém? Mas se você quiser, já que eu desci o púlpito, eu vou conseguir fazer contato visual mais fácil com todos vocês, amém? Aleluia, para a gente estar perto um do outro, amém? É importante, amém? Creio que você pode abençoar a vida do teu irmão, sabe? Quando você vem para a igreja, queridão, venha com expectativas no Senhor, amém? Venha com expectativas em Deus, porque Deus, querido, é o mesmo, Ele não muda, o poder de Deus continua disponível, amém? Mas Deus, Ele opera pela fé, amém? Deus, Ele não opera pela necessidade, Deus, Ele não opera pelo sentimento, Deus, Ele não se move apenas pela necessidade. Já parou para pensar? Você concorda comigo que no mundo tem muita necessidade? E por que Deus não opera? E por que Deus não se move? Porque Deus só se move pela fé. É necessário que alguém creia, é necessário que alguém fale, é necessário que alguém se mova na terra para que Deus possa alcançar e mudar muitas vezes a realidade das pessoas. Então, quando você vem para a igreja, querido, você venha com expectativa no Senhor, amém? Mas venha também com a expectativa de se mover no Senhor. De se mover no Senhor. Porque você pode ser o instrumento para alcançar a vida de alguém. Talvez uma pessoa entrou aqui e Deus vai te usar de alguma forma. Seja falando alguma coisa com ela, seja se aproximando dela, seja abraçando ela, seja cumprimentando ela, ou até mesmo liberando uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra profética, uma profecia para edificar a vida do teu irmão. Querido, isso não está restrito à vida do ministro que está na frente, muito menos do pastor. Pelo contrário, o corpo de Cristo, ele deve se mover de forma saudável. E um corpo saudável é onde os membros estão, o quê? Saudáveis, cumprindo a sua função dentro do corpo. Querido, eu tenho chamado pastoral. Eu não tenho chamado, por exemplo, ministerial de evangelista. Talvez você tenha. Eu não tenho chamado ministerial de profeta, embora possa profetizar e fluir nos dons. Mas eu não tenho esse chamado de profeta. Talvez você tenha. Amém? Então, você precisa estar conectado num corpo de Cristo, discernindo o que Deus está fazendo, para que você também possa fazer parte disso. Então, venha com expectativas para o culto, na quinta, aos domingos, sempre, todo culto, independente se é quinta, porque naturalmente falando, a gente tem o costume seguinte: não, domingo é o culto, quinta é o quebra-galho. Não é assim? Que às vezes a gente tem, mas não deveria ser assim. Por quê? Porque a palavra de Deus é a mesma, Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. O que muda? A expectativa das pessoas é que às vezes não é a mesma. Amém? Então gere sempre expectativa, seja para receber algo da parte de Deus, mas também para liberar algo da parte de Deus sobre a vida de alguém. Amém? Venha para liberar também, não apenas para receber algo da parte de Deus, porque você já tem muito da parte de Deus. Com certeza, se você é salvo, nasceu de novo, você já tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Tem muita gente no mundo que não tem isso. Tem muita gente no mundo que está indo para o inferno e você está indo para o céu. Ou seja, então você já tem muita diferença em relação a essas pessoas. Você tem muito para liberar sobre elas. Você tem muito para falar com elas. Você tem muito para abençoar a vida delas já. Você não precisa, às vezes, ter um cargo, uma função ou um título para ser uma bênção na vida de alguém. Amém? A gente não precisa dessas coisas para ser uma bênção. Pelo contrário, né? Pelo contrário. É por nós sermos uma bênção que às vezes Deus nos coloca nessa posição. Então, seja uma bênção na vida de alguém. Amém? Aleluia. Nós vamos falar hoje é o último dia, né? Que nós vamos falar sobre esse tema, né? Durante o mês de janeiro, nós estamos falando sobre unidade, influência e crescimento. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ir a partir do versículo 6. Eu vou falar com você hoje sobre unidade, influência e crescimento. Mas a unidade com Cristo, amém? A influência que nós exercemos sobre as pessoas que estão no mundo e o crescimento que Deus espera dos talentos que Ele entregou para cada um de nós. Amém? Então, abra comigo aí a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 19.
Apocalipse capítulo 19, versículo 6, diz o seguinte: então ouvi o que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo. Então o apóstolo João estava tendo uma visão ali, e ele começou a relatar essa visão. E dentro dessa visão é interessante que ele ouvia a voz, ele também escutava, amém? Não apenas via as coisas. Então ele diz, ele começou a ouvir uma voz que parecia uma voz de uma grande multidão, com um som muito grande, muito forte, um som estrondoso, como de muitas águas e de fortes trovões. E o que essa voz que ele ouviu dizia? O texto responde: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nesse texto aqui de Apocalipse, o apóstolo João está falando da visão que ele tem sobre as bodas do Cordeiro, o encontro da noiva com o noivo, amém? Ele está vendo o futuro da igreja. Ele está há mais de 2000 anos atrás, ele teve uma visão sobre o que iria acontecer no futuro, porque isso é o que é o livro de Apocalipse, amém? A revelação dos últimos tempos, dos últimos dias. Então João tem uma visão do encontro da noiva com o noivo. E a igreja é essa noiva que vai encontrar com Jesus no seu arrebatamento. Amém? A igreja será arrebatada e depois vai celebrar as bodas com o Cordeiro. Amém? Então, o apóstolo João chama ou vê a igreja não como um prédio. O apóstolo João não vê a igreja apenas com uma grande multidão de pessoas. O apóstolo João, a imagem que ele tem da igreja nos últimos dias era como de uma noiva, vestida com uma roupa de gala, muito bem vestida, uma roupa de linho. Linho é um tecido fino, da realeza. Era um linho puro, fino, leve, de alta qualidade, que estava vestindo essa noiva que estava se casando. Ela estava finalmente encontrando o seu noivo e agora ela ia participar dessa grande festa do casamento. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, querido, que você tem um noivo. Eu quero dizer com isso que você já é uma pessoa compromissada com alguém. Eu quero dizer com isso que você tem uma aliança com Jesus, e essa aliança é uma aliança tão poderosa a ponto de Deus ver você como um noivo enxerga uma noiva. Você tem um dono. Você tem alguém que deu a vida por você e que está ansioso no bom sentido, amém? Ansioso, desejoso, melhor dizendo. Ele está desejoso de encontrar com você e viver eternamente junto com você ao seu lado. Porque todo noivo deseja se casar. Se ele está noivo, ele deseja finalmente se casar. E os seus planos são pensamentos como? De ficar eternamente, ou pelo menos pelo resto da vida, com aquela pessoa. Uma alegria, uma felicidade, um relacionamento de amor verdadeiro e genuíno. Querido, é assim que Jesus enxerga a igreja. Jesus não enxerga a igreja como uma empresa, Jesus não enxerga a igreja como uma instituição humana, Jesus não enxerga a igreja como um prédio, Jesus não enxerga a igreja como um ajuntamento de pessoas simplesmente. Quando ele olha para a terra, ele vê a noiva. Quando ele olha para você, ele vê alguém que ele ama. Quando ele olha para você, ele vê alguém que ele deseja estar convivendo, conversando, se relacionando, compartilhando coisas. Amém? Então o apóstolo Paulo fala que a igreja é a noiva do Cordeiro. Querido, você não será a noiva.
Você já é a noiva. Esse aqui é o casamento. Mas a aliança já está no teu dedo. Como assim, pastor? Na ceia, o que Jesus celebrou? Uma nova aliança. Naquele momento, ele pediu à igreja em noivado. Quer casar comigo? Porque foi exatamente isso que ele fez, né? Ele convidou a igreja a entrar numa nova aliança com ele. Uma aliança de amor, não mais da lei, de Moisés, aquela coisa das obras mortas, não. Uma aliança agora firmada na fé e no amor. Porque a noiva tem que acreditar na palavra do noivo. Tem que acreditar que o noivo é fiel, tem que acreditar que o noivo a ama, tem que acreditar que o noivo vai voltar para o casamento, tem que acreditar que o noivo vai realmente proteger ela depois. Todo relacionamento é baseado no mesmo princípio. Você tem que acreditar na palavra de alguém e no amor que ele demonstra por você. A Daniele, para ela casar comigo, ela teve que acreditar naquilo que eu falava. E ela teve que também perceber que o que eu falava não era da boca para fora, mas que era algo verdadeiro e que tinha amor envolvido naquilo que eu falava. Sabe, esse é o olhar que Jesus tem para você. Você precisa acreditar nas palavras que ele fala. E você precisa perceber o quanto ele te ama. Para que realmente você possa entender o que é ser a noiva. Talvez você saiba o que é ser filho, mas talvez você ainda não tenha a revelação do que é ser noiva. Porque é diferente. Eu não sou filho de Jesus. Eu sou filho de Deus. Mas eu sou noivo, entre aspas, eu faço parte da noiva de Jesus. Como igreja, eu sou noivo de Jesus. Eu sou filho de Deus. Meu pai me ama. Mas Jesus me ama diferente. Jesus vê a igreja diferente. Porque com ela ele tem uma aliança como de um noivo e uma noiva. Esse é o amor que Jesus tem por você, querido. É um amor poderoso, genuíno, verdadeiro, ardente no bom sentido, no sentido de ser algo poderoso, afogueado, de ser algo capaz de modificar a realidade da nossa vida. Nós precisamos ter unidade com Cristo, nesse nível de relacionamento. Você precisa ter um relacionamento com o seu noivo. Você precisa se relacionar com ele. Porque que noivado é esse que você tem? Que você não conversa, que você não se relaciona, que você não escuta o noivo, que você não se aproxima dele, que você não tem contato com ele. Sabe qual é o nome disso? Religião. O nome disso é religião. Fria, tradição, costume, vazia. Mas Jesus não nos chamou para uma religião. Ele nos convidou para um casamento. O que é bem diferente de uma religião. Porque vai além. É algo pessoal, é algo que eu preciso descobrir. A igreja é a noiva de Cristo. E ela está se preparando para o dia do casamento. Nós estamos sendo preparados pelos 5 dons ministeriais. Para o dia do arrebatamento. Para esse encontro glorioso com o noivo, aonde ele vai voltar para nos reencontrar. A cada dia, a cada processo que você passa na sua vida, você está sendo moldado pelo Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo, Deus está usando pessoas para te preparar, para te amadurecer, para te encorajar, para te fortalecer, para edificar a tua vida. Por isso você precisa estar congregando, por exemplo. Você precisa estar no meio da igreja. Porque se você não está inserido nesse ambiente, sabe o que acontece com você? Você perde a hora da maquiagem, você perde a hora você perde a prova da roupa, você perde os serviços que estão disponíveis para você se preparar para o seu casamento. A igreja, ao mesmo tempo que ela é a noiva, ela também possui os 5 dons ministeriais: profeta, mestre, apóstolo, evangelista e pastor, que estão trabalhando para edificar a igreja, para aperfeiçoar, para amadurecer, para encorajar, para que ela esteja pronta para o dia do casamento. Amém? Por isso eu preciso entender que eu estou sendo preparado. Deus tem que estar então aberto, né, disponível, para que eu possa me apresentar bem desse dia. A noiva tem uma aliança com o noivo, como eu disse. Por isso ela é amada,
protegida e suprida por Ele. Se eu tenho uma aliança com um noivo, é porque Ele me ama. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem tem certeza que é amado por Deus, ele não mendiga o amor do homem. Quem tem certeza que é amado por Deus, ele não mendiga o amor dos homens. Sabe por que tem pessoas que têm dependência emocional? Sabe por que tem pessoas que são inseguras? Sabe por que tem pessoas que constroem relacionamentos por carência afetiva? Porque elas não têm a revelação do quanto são amadas por Jesus. E aí elas negociam o seu futuro por causa de carência, por causa de dependência emocional, por causa de fraquezas na alma, por causa de complexos, às vezes, de inferioridade, de traumas que sofreram. Elas vão lá e abrem mão muitas vezes do futuro que Deus tem. Quem tem certeza que é amado, fica livre do medo. Quem tem certeza que é amado, ele perde essa necessidade de aprovação, validação, aplauso. Ele perde o medo da crítica, ele perde o medo do fracasso, ele perde o medo, sabe, de errar. Querido, vou ser bem sincero, eu não tenho mais medo de errar. Porque ser perfeito? Não. Eu sou imperfeito e eu tenho uma grande chance de cometer erro ainda. Mas eu tenho tanta certeza que Deus me ama, que não tem problema se eu errar. Ele vai continuar me amando, eu vou buscar Ele, Ele vai me orientar, eu vou me consertar e eu vou tentar de novo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí você fica ousado. E aí você perde o medo de tentar empreender, montar um negócio, tentar construir uma família, tentar, né, educar um filho. Não vou ter filho não, é muito difícil. Você está com medo? Ah, não vou montar esse negócio não, olha a economia. Você está com medo? Ah, não vou casar com fulano não, porque é muito difícil. Você está com medo? Ah, não vou fazer não. Você está com medo? É medo que está te parando? Se for medo, querido, está faltando amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas que amor? Do pai? Da mãe? Do primo? Do tio? Da namorada? Não. O verdadeiro. Não é aquele que é copiado. O verdadeiro amor de quem? Do noivo Jesus que morreu por você. E que ressuscitou e que está vivo. Ele está vivo. Querido, quem te ama não é um defunto não. Quem te ama é uma pessoa que está viva, que venceu a morte. O Jesus que te ama não é aquele que está pregado na cruz. O Jesus que te ama é aquele que saiu da cruz, que está vivo e ressuscitou. Ele é o Rei dos Reis, o Rei da Glória. Ele é o nome sobre todo nome. Pensa comigo, você vai casar com o homem mais poderoso do universo. Já parou para pensar? Mas essa aqui é a verdade. Quem é o nome sobre todo nome? O nome sobre todo nome é Jesus, o maior nome no céu, na terra e embaixo da terra. Eu vou casar com quem? Comigo. Eu sou igreja, eu vou casar com Jesus. Então Jesus é o maior. Opa, eu vou casar com o homem mais poderoso que existe. Então você está com medo de quê? Do diabo? Do mundo? Do pecado? Do ciclano? Do beltrano? Para com isso. Olha a revelação que você tem em Cristo Jesus, do poder que você tem. Ele vai te proteger porque Ele te ama. Ele vai te suprir porque Ele te ama. Ele está com você porque Ele te ama. Ele vai te ajudar porque Ele te ama. Não é porque você é legal, não é porque você faz tudo certo, não é porque você é bom, porque nós não somos assim. Por isso estamos sendo preparados para nos encontrar com Ele. Amém? Estamos sendo moldados, aperfeiçoados, edificados pelos dons ministeriais, pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém? Olha o que diz lá, eu vou ler rapidinho, João 17, 22, Jesus estava orando pela igreja, pelos discípulos. Então Jesus estava orando pela noiva. E olha o que ele diz: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, ou seja, Jesus em nós. E ele continua dizendo, e tu em mim, e Deus nele, em Cristo. Ou seja, é uma união que só acontece no casamento. Para pensar. Porque no casamento a gente se torna uma só carne com a pessoa que a gente casa. Não é assim? E olha o que Jesus está falando. Eu lhe transmiti a glória que me deste. Glória fala de poder. Então pensa bem, o poder que Deus
deu para Jesus. O que Jesus fez com esse poder? Entregou para quem? Para a noiva, para a igreja. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Para que Jesus fez isso? Para que sejam um, como nós somos. Então Jesus liberou poder para a igreja, para que a igreja andasse em unidade, para que a igreja entendesse a importância de estar unida com o Senhor, para que a igreja tivesse revelação do amor, da graça, e pudesse caminhar junto com Deus e não separada de Deus, influenciada pelo mundo, não, mas que ela pudesse ter a revelação da palavra, do reino de Deus, e dessa forma pudesse andar em unidade. Ele continua dizendo, como nós somos. Então a vontade de Jesus é que a igreja tivesse um relacionamento com Deus como Jesus tinha. A vontade de Jesus, que ele estava orando, era: Dival, você precisa conhecer a Deus igual eu conheço. Tatiana, você precisa conhecer a Deus igual eu conheço. Essa é a oração que Jesus fez por nós. Ei, Daniele, você precisa conhecer o nosso Pai como eu conheço. Nesse nível de intimidade, profundidade, nesse nível de revelação, nesse nível de poder, sabe? Essa é a vontade do noivo para a igreja. Que a igreja conheça o Pai, como o noivo conhecia. E esse ele liberou poder sobre a nossa vida. Que poder é esse? O Espírito Santo, que habita em você. Eu não estou falando de um poder espetacular, não, de uma nuvem de fogo, de coluna de fogo, não. Eu estou falando do Espírito Santo. Esse é o poder que ele transmitiu para a igreja. Esse é o poder que já está liberado sobre nós, porque transmitir está no passado. Amém? Não está no futuro. Ou seja, eu já transmiti. Ou seja, ele está falando de algo que ia acontecer, que era o quê? O derramamento do Espírito, o novo nascimento. Ele está falando do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, querido, te capacita a andar em unidade. Unidade com o Senhor, unidade com a palavra, unidade com Deus. Por isso você precisa ter consciência da presença do Espírito Santo. Você precisa orar em outras línguas. Você precisa adorar a Deus. Você precisa ter consciência da presença de Deus dentro de você, para que essas coisas se tornem reais na tua mente, reais nos teus pensamentos. Amém? Então a vontade de Jesus é que a gente fosse um com o Pai. Para quê? Para que sejam aperfeiçoados na unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus queria que a gente fosse um com o Pai, para que o mundo fosse alcançado, para que os perdidos, quando olhassem para a noiva, ficassem admirados. Meu Deus, que noiva maravilhosa. Não é assim que um convidado, imagina, você foi convidado para um casamento. Se você foi convidado, você é a noiva? Não. Mas você foi convidado. Amém? E aí, quando você vê a noiva chegando, se ela for muito bonita, se ela for bem maquiada, se o vestido dela é excelente, ela vai influenciar aquele ambiente todinho quando ela chegar. E as pessoas vão falar: meu Deus, é algo tão maravilhoso. Eu queria viver também esse momento um dia. Querido, você não é o convidado, você é a noiva. Quem são os convidados? São os seus amigos e familiares que ainda não têm Jesus. Você é a noiva, você não é o convidado. Os convidados são as pessoas que você convive. Os convidados são as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, do seu bairro, da sua casa. Essas pessoas, elas são convidadas a participar da festa de casamento. Mas para elas participarem, elas precisam nascer de novo. Porque nessa festa de casamento, só entra quem nasceu de novo. Então, o que nós temos que fazer como noiva? Primeiro nós temos que andar em unidade com o Senhor, para que eu possa influenciar as pessoas. Abre comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. O que vai acontecer quando você entende que você
é noiva, e você constrói esse relacionamento de intimidade, automaticamente o brilho da glória de Deus resplandece sobre você. É o que Jesus disse ali: eu lhes transmiti a glória que me deste. Então, quando a gente está em unidade com o Senhor, a glória, o poder, a unção, a sabedoria, os dons, as habilidades divinas, ferramentas espirituais, elas começam a florescer na nossa vida, naturalmente. Você já viu alguma noiva que está pronta, que está preparada, fazer força para ficar bonita? Não. Se ela é bonita, ela é bonita. Se ela está pronta, ela está pronta. Amém? Então, quando nós estamos em unidade com o Senhor, desfrutando da presença dEle, nós somos influenciados por essa presença gloriosa. E aí a nossa vida, ela é totalmente transformada. Se eu estava triste, eu vou ficar alegre. Por quê? Você resolveu o problema ainda está aqui, mas eu sei quem está comigo. E é o suficiente para me alegrar. E eu sei para onde eu vou. Ei, eu estou sendo preparado para o casamento. Então, o diabo quer que você olhe. O diabo quer que a noiva, ao invés... Olha só, o diabo quer que a noiva tire os olhos do noivo e coloque os olhos naquele cantinho do salão que está desarrumado. É isso que o diabo quer. Mas não é isso que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo é que a noiva fique olhando para o noivo. Porque esse é o objetivo, casar, é o casamento. O diabo quer que a noiva olhe para o lado e comece a reparar: olha ali, tem uma sujeira ali no canto ali. Poxa, estragou meu casamento. Aí o diabo quer que a noiva reclame. O diabo quer que a noiva fique triste, insatisfeita, preocupada, porque tem algo no ambiente que está fora do lugar. Mas deixa eu te dar uma notícia. Deus não está preparando o ambiente para o arrebatamento. Deus está preparando a noiva. Essa terra vai ser destruída. Para de olhar para o ambiente, porque esse ambiente não tem solução para ele, querido. Então, você é a noiva. A noiva olha para o noivo. E ela não é influenciada pelo mundo. Porque o mundo jaz no maligno. E o diabo quer que você olhe para a sujeira do mundo. Olhe para aquilo que está ruim. Olhe para aquilo que está fora do lugar. Para que você chegue no casamento sem alegria, triste, preocupada. Mas o Espírito Santo, nessa noite, está te orientando a olhar para o noivo Jesus. Porque nele você tem tudo o que você precisa: saúde, paz, alegria, prosperidade, proteção divina. Tudo o que você precisa como noiva está disponível para você em Jesus. Por isso você não pode tirar os seus olhos dele. Por isso você precisa conhecê-lo de verdade. Por isso você precisa ter intimidade. Por isso você precisa ouvir o que ele tem para dizer. Por isso você precisa conversar com ele. Por isso você precisa realmente estar com ele, para que você realmente possa se preparar para a grande festa que logo, logo a gente vai participar. E quando a gente faz isso, automaticamente, ao invés da gente se preocupar com o que está fora do lugar, a gente começa a influenciar os convidados da festa. Deus quer que você seja uma influência em Juiz de Fora, querido. Influenciando as pessoas com a aliança que você tem com Cristo. Olha o que diz aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois,
pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós falamos sobre noiva, para você entender a unidade. Eu quero falar agora com você sobre embaixador, para você entender o que é influência. Noiva é unidade, uma só carne, aliança. Embaixador, querido, é influência. Embaixador é alguém que foi enviado para cumprir uma missão numa terra estrangeira. Embaixador é uma pessoa que representa o seu país de origem e também o governante da sua nação. Embaixador é uma pessoa investida de autoridade. O embaixador tem autoridade, mas não carrega arma. Embaixador é tratado como um presidente e um rei em terra estrangeira, porque ele representa o rei da sua própria nação. Deus nos chama como de embaixadores de Cristo na terra. Como embaixadores, nós temos uma missão. Qual é a missão de qualquer embaixador? Gerar tratados de paz, tratados comerciais, de cooperação mútua. Eu não estou aqui para fazer guerra com as pessoas do mundo. Eu estou aqui para reconciliar essas pessoas com Cristo. Eu não estou aqui para chegar no cara que é macumbeiro. Tu é macumbeiro safado, tu vai para o inferno. Ainda que ele seja. Por que você não faz o contrário, querido? Deus te ama, Ele pode te levar para o céu. Porque embaixador não provoca guerra. Embaixador evita a guerra. Quando vai começar uma guerra entre dois países, qual é a primeira coisa que acontece? O embaixador é mandado de volta. Você já foi arrebatado? Então ainda é tempo de cumprir a sua missão. Vai chegar um tempo que nós seremos arrebatados. Ou seja, Deus vai chamar de volta os embaixadores. Por quê? Porque aí vai vir guerra, juízo sobre a terra. A igreja, a era da igreja é uma era de paz, de reconciliação, de perdão, de graça, de misericórdia para o mundo, para as pessoas que estão aqui. A hora que chegar o fim da era da igreja, o arrebatamento acontecer, não haverá mais paz, não haverá nem tanta misericórdia, não haverá mais o que nós temos, essa graça disponível, não haverá, porque será um tempo de juízo de Deus sobre o pecado do mundo. Nós somos embaixadores, querido, nós ainda estamos aqui, nós temos uma missão. O embaixador, ele não usa revólver, ele não usa tanque, ele não usa metralhadora. Qual é a arma que o embaixador usa? As suas palavras. O embaixador, através das palavras, ele influencia uma nação estrangeira. O embaixador, através das palavras, convence as pessoas a concordar com ele. O embaixador, através das palavras, ele influencia as pessoas, o ambiente, mesmo de uma cultura diferente da dele. Pelas palavras, ele consegue trazer clareza e sabedoria para as pessoas, a ponto das pessoas assinarem um acordo comercial de paz e de cooperação. A palavra de Deus tem que estar na tua boca, para convencer as pessoas que existe salvação para elas. A palavra de Deus tem que sair da sua boca, porque você é um embaixador. Embaixador não fica calado. Embaixador calado não serve para nada. Embaixador mudo não consegue cumprir a missão. Embaixador tem que falar, porque as palavras são as armas da diplomacia. As palavras são as armas da diplomacia. Nós somos embaixadores, queridos. Estamos aqui para influenciar as pessoas. Use as palavras com sabedoria. Use as palavras que saem da sua boca para edificar, para trazer luz, para trazer esperança, para trazer cura. Use as palavras da sua boca para demonstrar o amor de Deus. Use as palavras da sua boca para encorajar aquele que está fraco. Use a palavra da sua boca para levantar o caído. Use as palavras da tua boca para edificar o teu irmão. Use as palavras da tua boca para promover a vida, a paz, a alegria, o reino de Deus. Porque você é um embaixador de Cristo na terra. Isso é influência. É essa influência que nós temos que transmitir para as pessoas que estão perto de nós. Por isso que primeiro
eu preciso entender quem eu sou, noiva. Para depois entender qual é a minha missão, embaixador. Se eu não entendo quem eu sou, eu tenho dificuldade na hora de cumprir a missão. Pastor, estou com dificuldade de influenciar as pessoas. Sabe qual que é o problema? Você ainda precisa entender melhor quem você é. Porque uma coisa está conectada com a outra. Quando você entende quem é, fica claro a missão. Quando você está em comunhão com Cristo, as palavras dele vão estar na tua boca. Automaticamente. Porque você ouviu o que ele disse e agora você fala o que você escutou. Então, a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo ele me capacita, ele me qualifica, ele me encoraja a cumprir a minha missão. Somos embaixadores, querido. E o embaixador tem como missão promover a paz e a cooperação, influenciando pessoas e evitando a guerra. Por isso que o reino de Deus é dos pacificadores e não daqueles que promovem contenda, por exemplo. O reino de Deus é daqueles que promovem a paz, não aqueles que trazem conflito. Não, é o contrário, porque nós somos diplomatas, nós não somos guerreiros que estão combatendo com as pessoas. O nosso adversário é o diabo, ele é o inimigo. Amém? Então, quando for para guerrear, meu amigo, você tem que guerrear com o demônio, não é com as pessoas. É orando, é repreendendo, é lá no secreto. O campo de batalha que você tem é a tua mente, não é a mesa da cozinha, não é o ambiente de trabalho, não é a faculdade, a escola. O campo de batalha que nós temos como igreja é a mente, porque é ali que está o nosso inimigo, tentando nos confundir com pensamentos errados. As pessoas são convidados para a festa. Elas são os convidados que nós temos que influenciar com as palavras que saem da nossa boca. Amém? O louvor pode subir, queridos. Por isso, querido, que eu te convido a ter um relacionamento de Jesus como uma noiva tem com seu noivo. E eu te convido também a cumprir essa missão que Deus te entregou como embaixador do reino de Deus. Olha que interessante, todos nós somos noiva, amém? Todos nós somos embaixadores. Não é restrito a um grupo de pessoas na igreja. O ministério da reconciliação é para todos nós. Você pode reconciliar as pessoas com Jesus. Não é necessário ser pastor para fazer isso. Não é necessário você ter um dom, saber ter uma eloquente, oratória, um conhecimento bíblico. Não. Fala daquilo que Jesus fez por você. Fala que Deus ama aquela pessoa e que Deus quer livrar ela da morte eterna e que ela precisa conhecer Jesus, porque senão o futuro dela é incerto. Começa a falar que Deus ama. Começa a falar o quanto ela é especial para Deus. Fala que Jesus morreu no lugar dela. Fala que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. Fala para ela, ei, existe um caminho para sair da depressão. Existe um caminho para sair desse endividamento financeiro que não tem fim. Existe um caminho para você ficar livre dessas enfermidades que estão atormentando o teu corpo, que já tem anos. Ei, existe um caminho. Qual caminho? Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Isso é suficiente para levar uma pessoa para o céu, querido. Isso é suficiente para reconciliar uma pessoa com Deus. Quando ela entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando ela entende que Jesus morreu por ela na cruz e ressuscitou e está vivo. Quando ela crê com o coração e fala com a boca, ela é salva. Ela se torna filho de Deus. Porque a salvação, querido, não é pelas obras. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Eu sou salvo por causa daquilo que Ele fez, não por causa daquilo que eu faço. Eu sou salvo porque Ele me amou primeiro e se entregou por mim ali na cruz. Derramou o teu sangue, um sangue inocente, para me purificar do meu pecado. Por isso agora eu não sou mais convidado. Eu não sou mais apenas um convidado. Ei, eu não sou mais um convidado, porque o convidado fica só olhando. O convidado é um espectador do casamento, mas eu sou a noiva. Eu faço parte. Ei, esse casamento é meu.
Aleluia! Você é a noiva do Senhor. Deixa o amor dele lançar fora todo medo. Uma noiva não tem medo, querido, porque ela se entrega, ela confia, ela se rende. E ela se entrega ao noivo de todo o coração. Quem tem medo não está sendo aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João está escrito: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nessa noite, querido, eu te convido a se render para Jesus. Pastor, eu já aceitei Jesus. Então, ok. Então entenda que você precisa se render completamente a Ele. Você precisa ir mais fundo. Você precisa conhecê-lo mais profundamente, num relacionamento de intimidade. Porque se ainda existe medo, é necessário você conhecer toda a largura e a profundidade do amor de Deus. Existe algo que você ainda não experimentou. Porque aonde o amor chega, o medo vai embora. Aonde o amor chega, o medo vai embora. O medo vai embora, o medo vai embora, o medo vai embora no nome de Jesus. E eu declaro você livre do medo pela revelação de que é amado. Eu declaro o amor de Deus alcançando a tua vida em nome de Jesus. Ei, essa aliança que você tem com Cristo Jesus, ela é suficiente para te curar, para te guardar, para te proteger. Ei, o seu futuro é glorioso por causa dele, porque ele é fiel. Você pode acreditar nas palavras dele, porque ele não mente, ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir tudo aquilo que falou, porque a palavra dele não volta vazia. A palavra dele é a verdade que nos liberta. A palavra dele, é uma rocha imutável. Por isso você pode descansar nos braços do teu amado. Ah, querido, eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a se render nesse momento. Se você quiser fazer isso sentado, fique à vontade. Mas se renda, querido, fale com Ele, expresse, abra o teu coração para Ele.